E aí galera, vamos gravando um vídeo aqui sobre direito civil, tá? Revisão para delegado civil São Paulo, que teremos esse final de semana, também serve para delegado Goiás, para Delta Federal, para delegado Rio de Janeiro que está vindo aí, inclusive para qualquer carreira jurídica que abranja os principais tópicos de direito civil, parte geral, ok? Fiquem com o vídeo aí, são várias dicas, espero que sejam úteis aí para a realização da sua prova, tá? Abraço! Primeiro artigo da LINDB, importantíssimo. Primeiro artigo da LINDB, importantíssimo. Tá? Artigo 1º, parágrafo 3º é o mais importante, que as bancas mais gostam de cobrar. Elas gostam de dizer, elas gostam de misturar os conceitos. O artigo 1º, parágrafo 3º diz que se antes de entrar a lei em vigor ocorrer nova publicação de seu texto destinado à correção, o prazo desse artigo e dos parágrafos anteriores começa a correr da nova publicação, ok? Tem que lembrar desse artigo, você tem que lembrar também do parágrafo 4º, que diz que as correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova, ok? Ainda, conta-se o prazo da vacácio contando o dia da publicação e o último dia do prazo, como se fosse um prazo penal. O prazo penal também conta assim. No entanto, o artigo 132 do Código Civil nos mostra que, em regra, os prazos civis contam-se excluindo o dia do começo e incluindo o final. O prazo de vacácio é que, pela LINDB, conta o dia de começo e o dia e o último dia do prazo, ok? Então, fica atento com essa diferença. E lembrar, tem um termo que sempre me chama a atenção, que é o termo chamado meado. Meado significa o 15º dia do mês, tá? Não caia nessa, tá? Meado, o que é meado? 15º dia do mês. Eu não duvido nada que a CESP não, que a VUNESP cobre isso agora para Delegado Civil São Paulo, tá? Então é bom ficar atento nesse ponto, ok? Importante ainda lembrar, uma lei nova que estabeleça disposições gerais e especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior, né? Eles sempre também confundem, botam só geral, botam só especial, para tentar confundir o candidato. Então, cuidado com a letra da lei da LINDB, tá? Notadamente, o artigo 1º, parágrafo 3º, 4º, o artigo 132 do Código Civil, agora essa disposição da lei nova, ok? Lembrar ainda que quando a lei ela é declarada inconstitucional, nós temos o efeito repristinatório. Mas, em regra, nós não temos repristinação quando uma lei é revogada pela outra. Ok? Então, quando a lei revogadora é revogada, em regra, você não vai ter a repristinação, que não se confunde com o efeito repristinatório que acontece lá no controle de constitucionalidade e que é a regra. Ok? Então, o efeito repristinatório é a regra, controle concentrado de constitucionalidade. Já a repristinação, como previsto na LINDB, é a exceção, ok? A exceção tem que estar previsto expressamente, ok? Ainda é importante lembrar as hipóteses de analogia, de preenchimento de lacunas, né? O juiz, quando ele for omissa, decidirá de acordo com a analogia, os costumes, os princípios gerais de direito. Essa sequência, ela é hierárquica, ok? Primeiro você aplica a analogia, depois os costumes, depois os princípios gerais de direito. Então, isso é fundamental. Existe uma ordem hierárquica, ok? Uma ordem hierárquica. Ainda, quanto à eficácia da lei no espaço, você tem que, a regra geral é a da territorialidade moderada ou mitigada, ok? É possível que uma legislação estrangeira seja aplicada no Brasil. Por isso, a regra da territorialidade moderada ou mitigada. Você tem uma exceção, qual seja, a exceção a essa territorialidade mitigada é o Estatuto Pessoal, que é a lei do domicílio, no qual se aplica a lei do domicílio do interessado. Então, em regra, você vai aplicar a lei brasileira, salvo quanto ao Estatuto Pessoal, que você aplica a lei do domicílio do interessado. Quando que se trata de Estatuto Pessoal? Quando se trata de nome, capacidade, personalidade, direito de família, bens móveis que o interessado traz consigo, penhor e capacidade sucessória. São todas essas hipóteses aí que configuram o Estatuto Pessoal, onde você vai aplicar o domicílio do interessado e não a regra, as regras gerais da LINDB, ok? Então, pensar nisso, você tem que estar muito atento nisso, as regras que mitigam a territorialidade, ok? Exemplo, sujeito alemão que na Alemanha é casado e aqui quer casar novamente, não pode, por quê? Porque se aplica o Estatuto Pessoal, a lei do domicílio dele, ou seja, a Alemanha que não permite bigamia, né? Então, fique esperto. Claro que a lei aqui no Brasil também não permite, mas vamos supor que fosse um país que permitisse, né? Não poderia porque se aplica ao seu Estatuto Pessoal. Ainda, ok? O Estatuto Pessoal ele tem que passar por uma filtragem constitucional. Por exemplo, se você considerar que um árabe pode ter várias mulheres, casar com várias pessoas, notamente, casar com várias mulheres. Ele chega no Brasil, você vai aplicar o Estatuto Pessoal, permitindo que ele case aqui, que ele tenha uma relação poligâmica? Não, não pode, ok? Então tem que passar
por uma filtragem constitucional, a lei estrangeira, ou melhor, o estatuto pessoal, em regra, será aplicado no Brasil quando ele esteja de acordo com a nossa ordem constitucional, ok? Você tem a exceção da exceção, que é a aplicação da lei estrangeira com base em lei específica e não com base no estatuto pessoal. Quando? Quando for um conflito sobre bens imóveis, no qual você aplica a lei do lugar do bem, ok? Quando se tratar de lugar de contrato, que em regra é a residência do proponente, tá? Principalmente para contrato internacional. E também você vai aplicar a lei específica quando se tratar de lei sucessória mais benéfica ao cônjuge e filhos brasileiros, ok? Então, são exceções de exceções. Você não vai aplicar o estatuto pessoal, você não vai aplicar a lei brasileira, você vai aplicar a lei que for mais benéfica, ou a lei que está situada no bem imóvel, ok? Ou a residência do proponente para contrato internacional. Outro ponto importante de eficácia da lei no espaço, ok? Outro ponto importante, último, o exequatur. O exequatur é o cumprimento de uma decisão judicial estrangeira no Brasil, ok? Ele é dado pelo STJ, não pelo STF. Tivemos alteração alguns anos atrás dos tribunais e as bancas até hoje cobram e tem gente que erra, ok? Então é o STJ que concede esse exequatur. E o que você precisa para que ele conceda esse exequatur? Você precisa de prova do trânsito em julgado, você precisa de compatibilidade com a Constituição Federal e respeito a algumas formalidades processuais previstas lá no 963 e seguintes do CPC que não interessam aqui, ok? Principalmente prova de delegado que normalmente não cai processo civil, tá? Então, lembrar desses 3 requisitos para o exequatur na eficácia da lei no espaço, ok? Outro ponto importante que a gente precisa lembrar é a visão filosófica, tá, do Código Civil. Existem 3 princípios nos quais se baseia o nosso Código Civil. O princípio da eticidade, da socialidade e da operabilidade. Tá? Você precisa lembrar desses 3 princípios, eles são cobrados, eles formam a base do nosso direito civil constitucional. Okay? O princípio da eticidade, você tem que lembrar da boa-fé, ok? Lá do artigo 113 do Código Civil, você lembra do artigo 187, tá? Que comete ato ilícito, titular que abusa do seu direito. Você tem que lembrar do artigo 422, dos quais os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e boa-fé, ok? Quanto ao princípio da socialidade, você tem que lembrar a função social da propriedade, artigo 1228, parágrafo 1º do Código Civil. Você tem que lembrar do artigo 421 do Código Civil, com a função social dos contratos. Isso é socialidade. Quanto ao princípio da operabilidade, você tem que lembrar que a ideia é tornar o Código Civil operável, ok? Por meio do quê? Por meio de regras como regras da simplicidade, sentido de simplicidade, interpretação, ok? Efetividade e concretude do direito civil, com, por exemplo, sistemas de cláusulas gerais, ok? Você tem que lembrar que a diferença aí entre cláusulas gerais que tem um sentido dinâmico, ao contrário dos conceitos legais indeterminados que são construções estáticas, ok? Eles gostam de lembrar de fazer isso. Conceito legal indeterminado possui um sentido dinâmico. Não, conceito legal indeterminado é uma construção estática, enquanto a cláusula geral tem um sentido dinâmico. Então, cuidado que às vezes a banca tenta fazer essas confusões com um tema que a gente estuda pouco, tema que o candidato em regra estuda muito pouco. Né? É importante lembrar disso, ok? Então vamos agora para a dica quanto ao direito das pessoas, a personalidade e capacidade, ok? Lembrar que capacidade, o conceito de capacidade é medida da personalidade, ok? É aquele conceito basicão que de vez em quando cai em prova, ok? Importante lembrar que todos possuem a capacidade de direito, mas nem todos possuem a capacidade de fato, que é aquela capacidade de exercício, de você exercer os seus direitos, ok? Lembrar quem é absolutamente incapaz e, consequentemente, não possui a capacidade de fato. Quem? Hoje, só o menor de 16 anos, ok? O Estatuto da Pessoa com Deficiência de 2015, que vai cair na sua prova, ele trouxe primeiro ele trouxe o conceito de pessoa com deficiência, que é muito importante. Ele trouxe a ideia de tomada de decisão apoiada, que você tem que lembrar que são 2 pessoas que ele pode escolher. Quem escolhe não é o juiz, é a pessoa com deficiência. Vamos tratar mais para frente. E lembrar que hoje os incapazes absolutamente são apenas os menores de 16 anos. Já os relativamente incapazes são os maiores de 16, menores de 18, os ébrios habituais, os viciados em tóxico. Você tem que lembrar que são os pródigos e aqueles que por causa permanente ou temporária não conseguem exprimir a sua vontade, ok? Lembrar que capacidades indígenas, né, vai ser regulada por lei especial nos termos do Código Civil. Às vezes na prova pode vir por lei complementar, por lei federal. Calma. O Código Civil diz lei especial.
Então, se cair algo diferente de lei especial, lembre disso, tá? Quanto à responsabilidade do menor de 18, menor de 16, em regra, a responsabilidade dele é subsidiária, condicional, mitigada e equitativa, ok? O artigo 928 e o parágrafo único dele traz esses requisitos de subsidiariedade, condicionabilidade, enfim, fazendo com que o seu representante legal seja o primeiro responsável no caso de um dano civil causado por um relativamente incapaz de 16 a 18 anos, ok? Só que tem uma hipótese em que esse menor não vai mais responder de maneira subsidiária, e sim solidária com o seu representante legal, que é quando? Na emancipação. A emancipação torna o menor não maior, é uma condição em que ele fica responsável solidariamente com o seu representante legal. Ok? Prestar atenção nisso, que são detalhes que eles gostam de cobrar. Né? A emancipação voluntária, já vamos estar mais para frente os requisitos de emancipação, etc. Né? Lembrar que quanto à incapacidade relativa daqueles que não conseguem exprimir a sua vontade, né? Com o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, é possível que eles sejam submetidos à curatela. Lá, artigo 1767 do Código Civil, eles estão sujeitos à curatela, ok? Lembrar, é importante, às vezes cai algo nesse sentido. Para a Delegado Civil São Paulo, a banca cobra pontos, muitos pontos de direito de família, direito de sucessões, direito das coisas, ok? Então, vou ficar bem atento aí nesses temas, nessas partes finais do Código Civil também, tá? Outra dica, cessação da incapacidade, né? Quando você cessa a incapacidade do menor, uma das hipóteses é a emancipação. A emancipação ela não cessa a menoridade, ela cessa a incapacidade. Okay? Então é importante lembrar, ela pode ser de três formas, ela pode ser voluntária, judicial ou legal. Ok? Voluntária, judicial ou legal. A voluntária exige instrumento público e independe de homologação judicial. Exige instrumento, eles sempre cobram essa exigência de instrumento público para emancipação voluntária. Outro ponto, a emancipação judicial. A emancipação judicial, o tutor tem que fazer uma emancipação judicial. O tutor não emancipa como os pais, ok? O tutor não faz emancipação voluntária. Quem faz, se você tem uma tutela, se você está sob um tutor, ou no caso o curador não poderia, mas um tutor, sim, porque o tutor é a partir dos 16 anos, o curador até enquanto você é absolutamente incapaz. Então, se você tiver pelo menos 16 anos, você pode passar por uma emancipação judicial sendo tutelado, ok? Quanto à emancipação legal, são aquelas hipóteses previstas em lei que não dependem de instrumento nenhum. Elas acontecem de maneira automática. Quando? São quais hipóteses? Pelo casamento, exercício de emprego público efetivo, hoje é mais difícil, que normalmente se exige 18 anos. Você tem a colação de grau em ensino superior, que é praticamente impossível na prática. Você tem pelo estabelecimento civil comercial ou pela existência de relação de emprego que te garanta uma subsistência, ok? Uma economia própria, né? Como o código diz. É importante lembrar ainda de dentro de emancipação que então a emancipação voluntária e a judicial tem que ser registrada em cartório, não produzindo efeito antes do registro. Ok? Já a emancipação legal, como eu já falei, não dependem de nada, apenas da comprovação do fato que originou essa emancipação, tá? É importantíssimo lembrar que a emancipação, em regra, é irrevogável, em qualquer das suas formas. Em regra, a emancipação é irrevogável. Então, em regra, se você tem 16 anos, tem economia própria, por ser dono do seu próprio negócio, e de repente você vai à falência, em regra, você já é maior para os efeitos civis. E esse é o pulo do gato. Para delegados civis eles não vão descer essas minúcias, né? Mas para concursos que exigem mais, é bom ficar atento. Tá? Agora, quanto ao começo da personalidade natural, ok? Até esqueci ali. Enfim, começo da personalidade natural. Outra dica, né? Vamos lembrar. Você tem três teorias que todo mundo sabe: concepcionista, natalista e a personalidade condicional. A banca adora cobrar qual? A da personalidade condicional, porque as pessoas não dão atenção, né? Alguns pontos importantes, primeiramente, de concepcionista. A teoria concepcionista, ela vem sendo adotada pelo STJ de maneira ampla, ok? Ele vem adotando a teoria concepcionista. Cuidado, tá? O STF adota a teoria natalista, mas o STJ vem adotando a teoria concepcionista. Nós vamos verificar esse ponto quando estudarmos o dano moral. A teoria da personalidade condicional, então, que ninguém quase estuda e sempre cai por causa disso. Você tem que lembrar da personalidade condicional que ela acontece em dois momentos, tá? Primeiro, no momento em que o bebê é concebido, tá? Então, ele vai ter, nesse momento, a personalidade para efeitos não patrimoniais. O que quer dizer a personalidade condicional, então?
Ele vai ter personalidade para garantir o seu direito à vida, como na teoria concepcionista. Mas ele não vai ter personalidade para efeitos patrimoniais, ao contrário do que diz a natalista, que diz que ele não vai ter personalidade para defender no sentido de proteção à sua vida, mas é capaz de receber a herança, por exemplo, mas ele possui a personalidade para fins patrimoniais. Então, ao contrário da natalista, da personalidade condicional indica, no primeiro momento, ele vai ter personalidade para efeitos não patrimoniais, e a partir do seu nascimento com vida, é que ele adquire capacidade plena, possuindo personalidade para não patrimonial e para efeitos patrimoniais. Então, lembrar dessas diferenças. Quanto ao natimorto, ele gosta de proteção jurídica? Claro, ele tem direito à proteção do nome, da imagem, da memória, ou seja, ele tem proteção de personalidade de efeitos não patrimoniais. Esse é o entendimento para o natimorto, né? Porque ele nasceu, só que ele nasceu morto. Vai entender, né? Bate de frente com a teoria natalista, mas eles deram um jeito aí de encaixar o natimorto, ok? Quer dizer, o que ainda não é nascido vivo não tem direito à vida, mas o que nasce morto tem direito aos direitos de personalidade não patrimoniais, né? É isso que você precisa saber para sua prova, ok? Quanto à extinção da personalidade natural, importante lembrar, extinção da personalidade natural, em regra, é com a morte, ok? É regra com a morte. Mas o que é importante você lembrar disso? Você lembrar da comoriência, você lembrar que nós não temos a previsão no nosso ordenamento de primoriência, ou seja, a ideia de que, por exemplo, um idoso e uma criança morrem no mesmo acidente, então tem a ideia de que o idoso morreu primeiro. Não, nós não temos isso. E isso tem muito efeito no que tange a sucessão. E sucessão cai para delegado, ao menos está no edital de delegado de São Paulo, por exemplo, né? Então é bom ficar atento com a comoriência, que você não tem transferência de bens entre os comorientes. Importante ficar atento à sucessão de bens entre comorientes. Ainda dentro de extinção da personalidade natural, você precisa lembrar quanto à presunção de morte, ok? Você tem a hipótese de morte com declaração de ausência e morte sem declaração de ausência. Quando você vai ter uma morte sem decretação de ausência, uma morte presumida sem decretação de ausência? Naquelas hipóteses em que foi extremamente provável a sua morte, ok? Se você tinha sido feito prisioneiro de guerra, ok? E não foi encontrado até 2 anos após o término da guerra. Então, lembrar esse prazo de 2 anos após o término da guerra, né? Lembrar a hipótese, então, que você tem essa morte presumida sem decretação de ausência e com decretação de ausência, ok? Existe todo um procedimento ali que podem cobrar na sua prova de delegado civil São Paulo, ok? Lembrar agora, outra dica, direito da personalidade, ok? Importante, muito importante você lembrar de que o direito da personalidade se aplica para os entes despersonalizados? Não. Em regra, os entes despersonalizados não gozam de direitos da personalidade, mas a jurisprudência entende que eles são sujeitos de direitos e têm capacidade jurídica. Outros dizem capacidade judiciária, porque a capacidade de estar em juízo. Então, é bom ficar até um pouco atento quanto a isso, ok? Às vezes eles cobram isso em direito administrativo. Nesse tema ainda, na DI 3510, o STF entendeu que os embriões não possuem personalidade jurídica, porque senão não seria possível fazer pesquisa de células tronco embrionárias, ok? Lembrar que o direito de personalidade é um rol meramente exemplificativo, ainda é irrenunciável, é intransmissível, então você precisa lembrar as características dos direitos da personalidade, né? Inalienável, a doutrina considera o direito à personalidade um direito absoluto, tá? Que é oponível no sentido de ser oponível erga omnes, ok? Então, cuidado, não quer dizer que ele não pode ser relativizado, porque o próprio artigo 11 estabelece a possibilidade de limitação, estabelece a possibilidade de uma limitação, mas não limitação voluntária, né? Você pode atestar, você pode fazer uma negociação de, por exemplo, limitação de direito de imagem, mas cuidado com o artigo 11 e cuidado porque a doutrina classifica o direito à personalidade como um direito absoluto no sentido de ser oponível erga omnes. Não confundir com impossibilidade de fixação de direito de imagem, como acontece corriqueiramente com quem é ator, com quem é jogador de futebol, né? Lembrar que ele é impenhorável, que ele é vitalício, né? Outro ponto importantíssimo de personalidade, ok? Quem pode exigir que cesse a ameaça ao seu direito de personalidade? Se não for você, vai ser
cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o quarto grau. Quarto grau, lembrar disso. Até o quarto grau podem te proteger o teu direito à personalidade, ok? Por fim, direito à personalidade, lembrar do artigo 52 do Código Civil, que estabelece que as pessoas jurídicas têm direito à personalidade, ok? Elas são protegidas pelos direitos de personalidade. É importantíssimo lembrar disso. Tá, agora sim, quanto ao dano moral e ao dano social. Vamos lembrar, dano moral não se confunde com dano social, tá? Não pode existir lei que limite a indenização, a chamada indenização tarifada. Não é aceitável que tenhamos indenização tarifada no nosso ordenamento, ok? A reprodução da sua imagem para fim comercial, de maneira, quando não for autorizada, gera dano moral in re ipsa, ok? Quanto aos danos sociais, seu conceito, como eu já falei, não se confunde com os danos morais. Os danos sociais para a jurisprudência são aqueles que diminuem a qualidade de vida, ok? Eles diminuem a sua qualidade de vida. Esse é o termo que eles gostam de usar. Dano social diminui a qualidade de vida, ok? Para que haja condenação em dano social, tem que ser uma ação coletiva, não pode ser uma ação individual. Tem que haver pedido e o pedido não precisa especificar o quantum. Esses são os 3 pilares aí do dano social que eles gostam de cobrar em prova, ok? Lembrar que dano social, como eu já falei, não se enquadra em dano moral, material ou estético, é uma nova espécie de dano, né? Uma nova espécie de dano. Não é sinônimo de dano moral coletivo, ok? Não é sinônimo de dano moral coletivo. Vamos agora então para a próxima dica de atos de disposição do próprio corpo, ok? Atos de disposição do próprio corpo. Quando você pode dispor do próprio corpo? Lembrar aí denunciado 276 do Código Civil, okay? Daquelas jornadas de direito civil, enunciado 276, que diz: o artigo 13, ao permitir a disposição do próprio corpo, autoriza a cirurgia de mudança de sexo, a de transgenitalização sem necessidade de mudança de nome, ok? Isso agora já foi reafirmado pelo STJ, então tem sido cobrado, ok? Tem sido cobrado. Outro tema importantíssimo dentro aí de negócio jurídico são as condições, termos e encargos, ok? São os elementos acidentais do negócio jurídico. É outro tema que cai muito em prova, porque eles adoram confundir condição, termo e encargo, assim como os defeitos do negócio jurídico, erro, estado de perigo, ok? Lesão, estado de perigo, eles adoram confundir esses termos. Então, vamos agora para condição, termo e encargo, ok? Elementos acidentais são incluídos facultativamente pelas partes. A lei não pode prever condição, termo e encargo. Eles são eminentemente instituídos pelas partes de maneira facultativa. E lembrar, em contratos personalíssimos, eles não entram. Não pode ter condição, termo e encargo em contrato de caráter eminentemente pessoal, tá? Como, por exemplo, um contrato de reconhecimento de filho, casamento, adoção. Você não pode ter uma condição para essas situações, ok? Não pode ter. Você não pode colocar um encargo no casamento. Você casa com a minha filha, mas tem que cuidar da fazenda. Não é aceitável, ok? Não se aceita para contratos de maneira personalíssima, ok? Condição, vamos lembrar da condição. A condição, o que vem à sua cabeça? O que tem que vir? Evento futuro e incerto. Futuro e incerto. Dessa forma, você não pode prever a morte. A morte não pode ser uma condição. Você não pode fixar um negócio jurídico estipulando que uma condição, que a condição seja a morte do beneficiário, por exemplo. Não pode, porque a morte é um evento que, apesar de ser futuro, ele não é uma condição, porque não há uma incerteza. A condição pressupõe essa incerteza e não há, você vai morrer. Em algum momento, a morte, dessa forma, pode ser utilizada para o termo, mas não para a condição, ok? Importante lembrar, a condição ilícita, ela invalida todo o negócio jurídico. A condição ilícita invalida todo o negócio jurídico e não apenas a cláusula que estipula essa condição. Mas, ok? Entre as condições proibidas, vedadas, estão as condições chamadas perplexas e potestativas. As perplexas são aquelas que privam de efeito todo o negócio jurídico. Eu firmo um contrato de locação, mas você não pode morar no bem. Ou ainda a puramente potestativa, que é aquela que sujeita o contrato ao puro arbítrio das partes, ao puro arbítrio de uma das partes. Tá? O contrato fica ao puro arbítrio de uma das partes. Esse é o termo que eles gostam de usar quando se fala de condição defesa, condição proibida, puramente potestativa. Lembrar disso. Artigo 123 do Código Civil.
invalida o negócio jurídico a condição física ou juridicamente impossível quando suspensiva. Porque a condição suspensiva, ela priva o negócio jurídico de efeito, ok? Então, a partir do momento que você tem a condição suspensiva, você fica sem o direito. Sem aqui, você não consegue adquirir esse direito. Então, nesse momento, poxa, como é que eu firmo um contrato sob condição suspensiva, mas a condição ao mesmo tempo é física e juridicamente impossível? Então, se a condição é impossível, essa condição é inválida quando suspensiva. E se a condição for resolutiva, quer dizer, a condição resolutiva é aquela que, antes da sua implementação, você adquire já o direito. Você vai adquirindo o direito até o implemento da condição resolutiva que, pum, extinguiu o direito. Então, nesse momento, uma condição física ou juridicamente impossível, na verdade, torna o negócio inexistente. Inexistente, porque você não vai conseguir oferir esses efeitos que você quer, porque o negócio é inexistente quando for resolutiva e inválida quando for suspensiva. Ambos os casos de hipótese de condição impossível, ok? E eles adoram confundir isso, tá? Toda prova cobra isso, toda prova cobra isso. Quanto ao termo é evento futuro e certo. É isso que você lembra. Termo é evento futuro e certo. Você pode usar a morte, porque a morte é evento futuro e certo. Ok? Você tem que lembrar que o termo ele não impede a aquisição do direito e das obrigações. Ok? Você adquire o direito imediatamente até a ocorrência do termo. Importante. Pode ocorrer que o termo, embora certo e inevitável, né, seja incerto, como eu já falei. A morte é um evento futuro, ok? Certo, que vai, no sentido de que vai acontecer, mas incerto quanto ao momento da sua verificação, como a morte, já falei. Quanto ao encargo ou modo agora, o último ponto de condições, importantíssimo, é aquele ônus que se atrela a uma liberalidade. O encargo também não suspende a aquisição do direito, ok? O direito já é seu. Por exemplo, te dou uma casa, mas você tem que cuidar do cachorro. Se você não cuida do cachorro, o que acontece? Por si só, o fato de você não cumprir o encargo não invalida o negócio. Porque o doador, no caso, aquele que te impõe o encargo, no caso da doação da casa que você tem que cuidar do cachorro, ele vai ter que ajuizar uma ação para anular o negócio jurídico. Então, o simples fato de você já ter adquirido o direito, mas não ter cumprido o encargo, por si só não invalida o negócio jurídico, dependendo de uma ação por parte, no meu exemplo, do doador, daquele que estipulou esse encargo, tá? Então, o encargo não suspende nem a aquisição, nem o exercício do direito, ok? Tá lá no artigo 137 do Código Civil, um ponto importante também, que considera-se não escrito o encargo ilícito ou impossível. Lembra, eu falei que a condição suspensiva, quando for impossível, ela é inválida. Se for resolutiva, ela é inexistente. Se for um encargo impossível, ele se considera não escrito. E é isso que eles cobram na sua prova. Vamos para o último ponto nesse vídeo para não ficar muito longo. Já está meio longo, né? Para a gente terminar logo. Os defeitos do negócio jurídico, que é outro tema que cai muito. Vou fazer outro vídeo depois com outras dicas de direito civil, tá? Mas por enquanto vamos terminar aqui em defeitos do negócio jurídico. Lembra? Defeitos. Quais são os defeitos? Erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores, ok? Então você tem que lembrar que são 6 vícios do negócio jurídico, sendo que fraude contra credores é um vício chamado de vício social, tá? Lembrar, são vícios que anulam o negócio jurídico. São vícios anuláveis. Eles não tornam um negócio nulo, eles tornam um negócio anulável, tá? Então, importante lembrar disso aí. Não confundir com isso e lembrar, principalmente, prazo decadencial é de 4 anos. Você precisa lembrar também, além do prazo decadencial ser de 4 anos, você precisa lembrar a partir de que momento esse prazo decadencial começa a correr. Ele começa a correr, por exemplo, na coação, no dia que cessar a coação. No dia que cessar a coação, começa a correr o prazo de 4 anos para anular o negócio jurídico. Então, importante lembrar isso. Você precisa lembrar. Está lá no artigo 178 do Código Civil. Eles sempre cobram e eles sempre confundem. Eles botam, no dia que cessar o erro, não. Quanto ao erro dolo e fraude contra credores, estado de perigo e lesão, ou seja, todo o resto, menos coação, conta-se a partir do dia que se realizou o negócio jurídico. Por exemplo, você tem uma dívida com o banco, você deve para o banco. Você pega, para não pagar a dívida, você doa um único móvel, que você tem um carro para um tio, ok? A partir de que momento começa o prazo do banco para ele poder anular esse negócio jurídico? A partir do dia que você doou esse imóvel
para o seu parente, ok? Então, por fraude contra credores. É importante lembrar disso. E o artigo 168 ainda traz que, no caso de ato de incapaz, o direito de anulação começa quando o dia que cessar a incapacidade. Lembra lá também de lembrar de emancipação, tá? Que a emancipação cessa a incapacidade. Quanto ao erro, vamos dar isso agora de maneira bastante específica, bastante rápida. Quanto ao erro ou ignorância, a diferença, olha só, o erro, o agente se engana sozinho. Quando o erro é induzido pelo outro contratante, nós temos dolo, ok? Mas o erro adota o critério do homem médio. A coação adota o critério do caso concreto. Ainda, nem todo erro invalida o negócio jurídico, porque essa outra parte, aceitar oferecer um suplemento suficiente, como diz o Código Civil, o negócio se concretiza, ok? Não confundir erro com vício redibitório. Você precisa saber os prazos de vício redibitório para sua prova, porque eles adoram confundir os prazos de vício redibitório, ok? Com os prazos lá do CDC. Cuidado com isso, tá? O vício redibitório, ele é um erro objetivo sobre a coisa, que ela tem um defeito oculto. Então, é um erro objetivo sobre a coisa, tá aí, ok? Você não consegue usar a coisa, e para você conseguir alegar esse vício redibitório, você usa algumas ações chamadas ações edilícias, contiminores ou estimatórias, se você quiser pedir o abatimento, né? E tem um prazo decadencial muito exíguo, 30 dias para bens móveis, 1 ano para imóvel, em regra, ok? Tem mudanças ali dentro do Código Civil que é importante estudar para quando num próximo vídeo explicar vício redibitório, a gente entra nessa minúcia. Ainda, o erro não é objetivo como o vício redibitório, ele é subjetivo, porque o erro do Código Civil, o erro enquanto defeito do negócio jurídico, ele reside na vontade, ele reside na manifestação dessa vontade por parte do agente, ok? Então, cuidado, o erro enquanto defeito do negócio jurídico, ele é subjetivo. O erro enquanto elemento do vício redibitório, ele é objetivo. O dolo. Você tem que lembrar que o único dolo que torna o negócio anulável é o dolo sob elementos essenciais do negócio jurídico. O dolo acidental leva a perdas e danos, ok? O que é dolo negativo? O dolo negativo é quando ele acontece por uma omissão intencional de informação, ok? Pelo dever de informação que o vendedor tinha, por exemplo, e ele dolosamente omitiu de você. Outro ponto importante de dolo, ok? Último ponto importante de dolo é dolo de terceiro, tá? Dolo daquele representante legal e representante convencional. O que o código ele diferencia? Quando você está tratando de um dolo do representante legal, o representado ele responde civilmente até o proveito que ele teve com aquele dano. Já se o dolo provém do seu representante convencional, o representante convencional e o representado respondem solidariamente. Isso caiu recentemente para a prova de delegado esse tema, tá? Ainda, coação, tá? Coação. A coação invalidante é a coação moral, porque se for a coação física, você nem ato tem, né? É importante lembrar que nem toda ameaça configura uma coação, né? Ela vicia o consentimento e os requisitos estão lá no seu artigo 151 do Código Civil, tá? Ela tem que ser causa para o ato, para ser invalidante ela tem que ser causa para o ato, ela deve ser grave, ela deve ser injusta, ela deve ser atual, iminente, ela deve constituir uma ameaça de prejuízo à pessoa, ela deve acarretar um justo receio de dano, ok? Então tem esses diversos requisitos, ela tem que ser muito, muito forte realmente para tornar um negócio jurídico anulável, ok? Ainda, lembrar que temor reverencial e medo de agir conforme o direito não se confundem com coação, ok? É importante lembrar a diferença entre dolo de terceiro e coação de terceiro, artigo 148 e 155 do Código Civil. A diferença é que na coação de terceiro foi prevista uma responsabilidade solidária, ok? Prestar atenção nisso, vai ter uma responsabilidade solidária na coação de terceiro, tá? Estado de perigo, sempre lembrar, é grave dano conhecido pela outra parte. Na lesão, você não precisa de conhecimento da outra parte, ok? A lesão, você aproveita de uma inexperiência ou uma situação de necessidade que não configure estado de perigo. Você tem que lembrar também que na lesão você analisa as prestações conforme os valores vigentes no momento que o negócio foi efetuado, ok? Não se decreta a anulação do negócio jurídico se for oferecido um suplemento suficiente, assim como lá no erro, tá? Ainda,
Importante, o contrato vai ser anulado mesmo que o outro contratante não tivesse conhecimento. Porque no estado de perigo, para anulação, você precisa que o grave dano seja conhecido. Então, essa é a grande principal diferença. No estado de perigo, precisa ser conhecido da outra parte, na lesão, não. Então, se a questão te cobrar, simplesmente ignorar esse termo, dano conhecido pela outra parte, provavelmente é lesão. Se a questão mencionar que era conhecido da outra parte, provavelmente é estado de perigo, tá? Então, muito cuidado com isso. Lembrar ainda que a lesão exige desequilíbrio das prestações, enquanto estado de perigo não exige isso, tá? Ele exige que a obrigação seja excessivamente onerosa, mas sem um desequilíbrio de prestação, ok? Portanto, no estado de perigo, se exige que a outra parte... Eu já falei que exige que a pessoa saiba, né? Já falei, então tá tudo certo. Vamos agora para o último, que é fraude contra credores, e aí acabou o vídeo, tá? Que já tá bem longo. Fraude contra credores é um vício social, lembrar, é o único vício social que temos aqui dentre as causas de anulabilidade, ok? A fraude contra credores, ela abrange credor pré-existente. Ela quer proteger o credor pré-existente, tá? É preciso concilium fraudes e eventus damini, ok? Lembrar disso, lembrar desses dois requisitos. Você precisa que... temos exemplos legais que vedam, né, que estipulam uma hipótese de fraude contra credores. Que uma delas, por exemplo, é a doação gratuita de bens por devedor insolvente. Transmissão gratuita de bens. Ora, se o agente é insolvente e ainda está doando bens de maneira gratuita, o código presume que esse agente está em conluio fraudulento. Quer dizer, você não precisa provar mais o concilium fraude e o eventus damini, porque eles são presumidos pelo código no caso de transmissão gratuita de bens de devedor insolvente, tá? Lembrando, sempre protege o credor pré-existente, tá? Já caiu várias de prova colocando o credor pré-existente e credor que veio depois e perguntando para você, querendo saber se você sabia que era realmente apenas para o credor pré-existente. Não confundir fraude contra credor com fraude de execução, porque na fraude de execução já existe uma demanda, ok? Já existe uma demanda contra o devedor, né? Aí a súmula 375 do STJ coloca aí a necessidade de que para o reconhecimento de fraude de execução você já precisa ter um registro de penhora do bem, tá? E lembrar os efeitos que diferenciam fraude contra credor e fraude de execução. É esse tipo de coisa que eles gostam de cobrar na fraude de execução. A fraude de execução torna o negócio ineficaz, enquanto a fraude contra credor torna o negócio anulável, ok? É a frase de efeito que você precisa lembrar de fraude contra credor. Ok? Um abraço, até o próximo vídeo.